Imagine isto: você está grávida de 7 meses, preparando o jantar favorito do seu marido para o aniversário de vocês, quando ele entra e diz 5 palavras que vão destruir tudo o que você achava que sabia sobre a sua vida. Arrume suas coisas e vá. Mas esse é apenas o começo do pesadelo de Emma, porque o marido milionário que acabou de expulsá-la vinha planejando esse momento há meses. A melhor amiga correndo para confortá-la estava dormindo com o marido de Emma há mais de um ano. A sogra oferecendo abrigo estava secretamente gravando cada conversa para usar contra Emma depois. O que Emma ainda não sabe é que todo o seu casamento foi uma mentira, que a sua gravidez fazia parte de um plano de negócios, e que as pessoas em quem mais confiava vinham destruindo sistematicamente a sua vida enquanto ela dormia pacificamente ao lado delas. Isto não é apenas uma história de traição. É sobre uma mulher que descobre que todos em seu mundo estão jogando um jogo no qual ela é a única que não conhece as regras. Mas aqui está a questão sobre Emma. Ela está prestes a aprender essas regras, e quando aprender, vai jogar para ganhar. Fique comigo pelos próximos 90 minutos, porque esta história tem mais reviravoltas do que uma estrada no Texas. E eu prometo que o final vai fazer você questionar todas as pessoas em quem confia. Esta é uma história sobre dinheiro, manipulação e o que acontece quando uma mulher finalmente deixa de ser a vítima e começa a ser a caçadora. O lustre de cristal projetava sombras dançantes sobre o mármore polido do piso da cobertura em Austin, enquanto Emma Rodrigues Sterling ajustava as rosas brancas no vaso Waterford pela terceira vez. Grávida de 7 meses e radiante apesar do cansaço, ela recuou para observar a sala de jantar que levará a tarde inteira para deixar perfeita. Naquela noite completava 3 anos desde que Marcos a beijara pela primeira vez, do lado de fora daquela pequena cafeteria perto do campus da Universidade do Texas. 3 anos desde que o brilhante empreendedor de tecnologia a arrebatara com seu charme, sua visão de mudar o mundo e a absoluta certeza de que ela era a mulher que ele queria ao seu lado para sempre. Emma alisou o vestido de maternidade azul marinho, o tecido de seda deslizando sobre o suave inchaço onde a filha deles crescia. Escolher aquele vestido com cuidado, lembrando como Marcos dissera certa vez que o azul marinho realçava os reflexos âmbar de seus olhos castanhos. Eram dias em que ele notava essas coisas, em que passava noites inteiras apenas conversando com ela, compartilhando seus sonhos e ouvindo-os dela. O timer apitou na cozinha, arrancando-a da lembrança. A paella, prato favorito dele desde a lua de mel na Espanha, estava pronta. Ela havia passado horas aperfeiçoando a receita, ensinando-se a fazê-la do zero porque pedir comida pronta parecia errado. Para aquela noite, o jantar precisava ser especial, precisava lembrá-los de quem haviam sido juntos. Marcos andava distante ultimamente, consumido pelo que chamava de o maior negócio de sua carreira. Sua startup, Sterling Technologies, estava supostamente prestes a alcançar um avanço revolucionário em inteligência artificial. O estresse aparecia nas linhas tensas ao redor de seus olhos verdes e na forma como mal levantava o olhar do celular durante as conversas, cada vez mais raras. Emma dizia a si mesma que era temporário. Todo empreendedor passava por fases assim. Quando o negócio fosse fechado, quando a empresa se tornasse pública, tudo voltaria ao normal. Eles seriam novamente a equipe que haviam sido, planejando o quarto da filha e sonhando com a família que estavam construindo. O som da porta da frente se abrindo fez seu coração acelerar. Marcos estava em casa mais cedo que o habitual. Pela primeira vez em muito tempo, ela ouviu seus passos no hall de mármore, o ritmo familiar que antes a fazia correr para recebê-lo. Agora permaneceu na sala de jantar, de repente nervosa com a reação dele aos seus esforços. Marcos surgiu no batente da porta, sua figura alta preenchendo o espaço. Aos 35 anos, ainda tinha o porte atlético do universitário que fora, embora seus cabelos escuros já mostrassem fios prateados nas têmporas. O terno caro caía perfeitamente em seus ombros, mas o rosto carregava a mesma expressão distraída que se tornará padrão nos últimos meses. Você cozinhou, disse, num tom neutro, enquanto observava a mesa elaborada, as velas, a garrafa de cidra espumante no lugar do vinho que já não podiam dividir. É o nosso aniversário, Emma respondeu, forçando brilho na voz. 3 anos desde o nosso primeiro encontro. Achei que poderíamos comemorar só nós dois antes do bebê nascer. Marcos afrouxou a gravata, mas não sorriu. Emma, precisamos conversar. Algo gelado se instalou no estômago dela. Pela experiência.
Conversas que começavam com essas palavras nunca terminavam bem. Pode esperar até depois do jantar? Eu fiz sua paella favorita e abri aquele azeite especial que você trouxe de Barcelona. Ele se dirigiu ao carrinho de bebidas no canto e serviu 3 dedos de uísque puro. O copo de cristal caro refletiu a luz das velas quando ele levou à boca e esvaziou metade de uma só vez. Isso não pode esperar, disse Marcos, finalmente se virando para encará-la. O homem que um dia a olhara como se ela fosse a lua agora a observava com a frieza calculista de um estranho. Sente-se. Emma permaneceu de pé, as mãos instintivamente indo ao encontro da barriga. A filha estava agitada naquela noite, como se percebesse a crescente ansiedade da mãe. Marcos, você está me assustando. O que está acontecendo? Ele terminou o uísque e pousou o copo com um estalo seco que ecoou no silêncio opressivo da casa. Quando falou novamente, a voz saiu plana, profissional, sem calor ou emoção. Quero que você arrume suas coisas e vá embora hoje à noite. As palavras atingiram Emma como um golpe físico. Por um momento, teve certeza de ter ouvido errado. A paella esfriava no fogão, as velas continuavam sua dança trêmula, o mundo seguia girando, mas tudo dentro daquela sala de jantar havia parado. O que você disse? Ela sussurrou. Você me ouviu. Arrume suas coisas. Quero você fora até de manhã. Emma segurou com força o encosto de uma cadeira, os joelhos ameaçando ceder. Eu não entendo. Do que você está falando? Esta é a nossa casa. Eu estou grávida da sua filha. O maxilar de Marcos se contraiu. Estou ciente da sua condição. Serão feitas provisões para o sustento da criança. Meu advogado entrará em contato com você com os detalhes. Provisões. A criança. Ele falava como se estivesse tratando de uma transação comercial, não da família que haviam criado juntos. Emma encarou o estranho que usava o rosto do seu marido e sentiu algo fundamental se quebrar dentro do peito. Provisões. Ela repetiu, a voz se elevando. Marcos, o que aconteceu com você? Onde está o homem com quem me casei? O homem que disse que não conseguia imaginar a vida sem mim. As pessoas mudam, Emma. As circunstâncias mudam. O que tivemos foi bom por um tempo, mas não está funcionando mais. Não está funcionando mais. 3 anos de casamento, um filho a caminho, uma vida construída juntos do nada. E ele descartava tudo com discurso corporativo. Emma sentiu os primeiros sinais de raiva cortando o choque. Existe outra pessoa? Ela exigiu. Marcos não respondeu imediatamente, mas o silêncio foi resposta suficiente. A cor sumiu do rosto de Emma quando toda a dimensão da traição começou a se instalar. Quem é? Ela pressionou. Há quanto tempo? Isso não é relevante para esta conversa, disse Marcos. O que importa é que quero você fora desta casa hoje à noite. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Emma afundou na cadeira mais próxima, o corpo inteiro tremendo. O bebê deu um chute forte, como se protestasse contra o estresse que inundava o corpo da mãe. Ela envolveu a barriga com os 2 braços, tentando proteger a filha da catástrofe que se desenrolava ao redor delas. Você não pode fazer isso, disse, embora, mesmo enquanto falava, soubesse que não era verdade. Marcos podia fazer o que quisesse. A casa estava no nome dele, os carros estavam no nome dele, até os cartões de crédito que ela usava eram extensões das contas dele. Ela havia desistido da carreira em marketing quando se casaram, confiando que ele cuidaria de ambos. Os arranjos já foram feitos, continuou Marcos, com eficiência brutal. Meu motorista vai levá-la para onde quiser amanhã. Você provavelmente deveria ligar para seus pais. Os pais de Emma. A família de classe média em Houston que nunca tinha entendido muito bem o que a filha vira no empreendedor espalhafatoso de Austin. Tinham levantado preocupações sobre a rapidez com que o relacionamento avançou, sobre como Emma havia reorganizado completamente a vida em torno das ambições de Marcos. Ela havia descartado os receios deles, certa de que o amor superava todas as considerações práticas. Agora teria que ligar e explicar que eles estavam certos. Teria que admitir que o casamento de conto de fadas, que no fim haviam celebrado, estava desmoronando em nada. Por favor, Emma sussurrou, odiando o desespero na própria voz, mas incapaz de se conter. Por favor, não faça isso. Seja lá o que está errado, nós podemos consertar. Podemos ir a uma terapia de casal.
Podemos resolver isso juntos. Marcos já estava indo em direção à porta. Não há nada a ser resolvido. Este casamento acabou. Emma, aceite e siga em frente. Ele parou no batente e olhou para trás uma última vez. Por um momento, ela pensou ver um lampejo do antigo Marcos, aquele que a amara. Mas desapareceu tão rápido que talvez tivesse imaginado. Adeus, Emma, disse baixinho. E então se foi, deixando-a sozinha com as ruínas do jantar de aniversário e os destroços de tudo em que ela acreditava sobre a própria vida. Emma ficou sentada à luz de velas por muito tempo, depois que os passos dele sumiram. A paeja queimava na cozinha, as rosas começavam a murchar no vaso caro, e a filha continuava a chutar, lembrando a vida inocente que dependia dela para descobrir o que viria a seguir. Finalmente, levantou-se em pernas trêmulas e começou a apagar as velas uma a uma. Na escuridão crescente, tentou imaginar um futuro que não incluísse o homem que amara com todo o coração. Pela primeira vez em 3 anos, estava completamente sozinha. Emma passou a noite no sofá da sala, incapaz de suportar a ideia de dormir na cama que havia dividido com Marcos. Cochilou de forma agitada, entre crises de choro, a mão nunca deixando a barriga enquanto sussurrava promessas à filha ainda não nascida de que tudo ficaria bem de algum jeito. Quando a luz da manhã atravessou as janelas do chão ao teto, a realidade a atingiu com brutalidade renovada. Aquilo não era um pesadelo do qual pudesse acordar. Marcos realmente a tinha expulsado de casa e acabado com o casamento com a mesma emoção que teria ao demitir um funcionário com baixo desempenho. Emma se endireitou e pegou o celular. A tela mostrava 7 chamadas não atendidas de Jennifer Walsh, sua antiga colega de faculdade e amiga mais próxima. Jennifer devia ter ouvido algo, embora Emma não conseguisse imaginar como. Marcos não era do tipo que divulgava assuntos pessoais. Ela retornou a ligação, e a amiga atendeu no primeiro toque. Emma, graças a Deus, disse Jennifer, a voz ofegante com que parecia ser preocupação genuína. Estive tentando falar com você a noite toda. Você está bem? Apesar de tudo, Emma sentiu uma onda de gratidão. Pelo menos não estava completamente sozinha naquele desastre. Jen, eu preciso de ajuda. Aconteceu uma coisa terrível. Eu sei, querida. Ouvi falar da situação com Marcos. Escuta, posso passar aí? Precisamos conversar sobre isso pessoalmente. Emma piscou, surpresa. Você soube. Como poderia já saber? Não importa como eu sei. O que importa é que você não está sozinha nisso. Estou a caminho, tudo bem? Não faça nada drástico até eu chegar. 20 minutos depois, Jennifer chegou à cobertura impecavelmente arrumada, apesar da hora cedo. O cabelo loiro estava no seu habitual corte bob elegante, a maquiagem perfeita, as roupas de grife intactas. Sempre fora a mais polida das duas amigas, a que parecia deslizar pela vida sem jamais enfrentar obstáculos sérios. Jennifer lançou um olhar para o rosto de Emma, manchado de lágrimas e com os olhos vermelhos, e imediatamente a puxou para um abraço. Oh, querida, sinto tanto que isso esteja acontecendo com você. Emma se agarrou à amiga, permitindo-se finalmente desmoronar por completo. Ele simplesmente me jogou fora, Jen. Como se eu não significasse nada para ele. Como se esses 3 anos não fossem nada. Homens podem ser uns verdadeiros bastardos, disse Jennifer, esfregando as costas dela. Especialmente, quando eles ficam com medo de se tornarem pais. Mas nós vamos resolver isso, tudo bem? Você não vai deixar ele destruir você. Foram para a sala de estar, onde Jennifer ouviu com aparente simpatia enquanto Emma recontava a horrível conversa do jantar. Ela reagiu com os sons certos, expressou a indignação apropriada, ofereceu exatamente o apoio que Emma desesperadamente precisava ouvir. O mais importante agora é proteger você e o bebê, disse Jennifer. Você não pode deixar que ele passe por cima de você no divórcio. Ele tem todo o poder financeiro, mas você também tem direitos. Emma assentiu, agradecida. Jennifer sempre tinha sido a prática, a resolvedora de problemas. Eu nem sei por onde começar. Larguei minha carreira quando nos casamos. Não tenho meu próprio dinheiro, nem nada meu. Justamente por isso você precisa ser inteligente agora. Olha, fiquei pensando na sua situação a noite toda e tenho algumas ideias. Mas, primeiro, você precisa sair desta casa.
Não faz bem estar aqui, cercada por todas essas lembranças. Para onde eu iria? Não consigo encarar meus pais ainda. Não consigo lidar em dizer que eles tinham razão em se preocupar. Jennifer apertou a mão dela. Você pode ficar comigo por alguns dias, enquanto pensamos num plano de longo prazo. Meu quarto de hóspedes já está pronto, e você sabe que sempre será bem-vinda. A oferta trouxe novas lágrimas aos olhos de Emma. Tem certeza? Não quero incomodar. Não seja ridícula. Somos amigas há 10 anos. Se eu não puder ajudar você na pior crise da sua vida, que tipo de amiga eu seria? Emma sentiu o primeiro lampejo de esperança desde que Marcos lhe dera a notícia devastadora. Talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Talvez conseguisse superar aquilo com a ajuda de Jennifer. Tem mais uma coisa que precisamos discutir, continuou Jennifer, em um tom mais profissional. Sobre Marcos e a empresa dele. Emma ergueu os olhos, surpresa. O que tem? Você sabe que trabalho em capital de risco em tecnologia agora, não sabe? Pois bem, andei ouvindo rumores sobre problemas financeiros na Sterling Technologies. Prazos não cumpridos, investidores insatisfeitos. Acho que Marcos pode estar em mais apuros do que deixou transparecer. Que tipo de apuros? Do tipo que fazem um homem entrar em pânico e começar a tomar decisões desesperadas. Como afastar a esposa grávida para poder buscar outras opções. Emma sentiu algo frio se instalar no estômago. Outras opções? Jennifer hesitou, como se ponderasse o quanto revelar. Eu provavelmente não deveria dizer nada, mas como você é minha amiga e merece saber a verdade, tem circulado rumores de que Marcos tem sido visto pela cidade com outra pessoa. Bastante. As palavras atingiram Emma como um tapa. Quem? Não acho que saber os detalhes vá ajudar você agora. O importante é que ele já vinha planejando isso há algum tempo. Não foi um impulso repentino ontem à noite. Ele estava preparando a estratégia de saída. As mãos de Emma se cerraram em punhos. O homem que ela amara, o pai da sua filha ainda não nascida, vinha planejando metodicamente destruir a vida dela enquanto ela cozinhava suas refeições favoritas e organizava jantares de aniversário. A traição era tão completa, tão calculada, que lhe tirou o fôlego. Precisamos tirar você daqui, disse Jennifer, levantando-se. Arrume o que precisar para alguns dias. Podemos voltar para buscar o resto depois. Emma assentiu, atonita, e foi para o quarto principal. A cama king size da Califórnia ainda estava desarrumada da rotina matinal de Marcos. A caneca de café dele ainda repousava no criado mudo. Estar naquele espaço onde haviam compartilhado tanta intimidade parecia caminhar por um cemitério de sonhos mortos. Ela arrumou rápido, pegando roupas, itens de higiene e os poucos pertences pessoais que já eram dela antes do casamento. As joias da avó, algumas fotos da família, o exemplar gasto de asterisco orgulho e preconceito asterisco que tinha desde o ensino médio. Todo o resto daquela prisão luxuosa fora escolhido por Marcos ou comprado com o dinheiro dele. Ao fechar a mala, Emma se viu no espelho de corpo inteiro. A mulher que a encarava tinha os olhos fundos e derrotados, nada parecida com a confiante executiva de marketing que acreditava poder conquistar o mundo. A gravidez a havia deixado mais suave, mais vulnerável, e Marcos explorara essa vulnerabilidade com precisão cirúrgica. Pronta? Chamou Jennifer da sala. Pronta, respondeu Emma, embora não se sentisse assim. Enquanto esperavam o elevador, o celular de Jennifer tocou. Ela olhou para a tela e rapidamente silenciou. Desculpe, ligação de trabalho. Resolvo depois. Mas Emma tinha visto o identificador de chamadas antes que Jennifer virasse o telefone. O nome na tela era Marcos Sterling. Um arrepio percorreu a espinha de Emma. Por que Marcos estaria ligando para Jennifer às 9 da manhã? Como Jennifer soubera tão rápido da situação? E por que parecia tão preparada com soluções e conselhos? Emma disse a si mesma que estava sendo paranoica. Jennifer era bem-sucedida no setor de tecnologia. Claro que poderia ter conexões profissionais com Marcos. Claro que gostaria de ajudar sua amiga mais antiga numa crise. Mas, enquanto desciam de elevador para a garagem, Emma observava o rosto perfeitamente composto de Jennifer e se perguntava que outros segredos poderiam estar escondidos por trás daquele sorriso preocupado. A dúvida incômoda permaneceu enquanto elas atravessavam o trânsito matinal de Austin em direção ao condomínio de Jennifer,
no centro da cidade. Emma tentava afastar a suspeita, dizendo a si mesma que o trauma deixava paranoica. Jennifer era sua melhor amiga, sua madrinha de casamento, a única pessoa em quem sempre pudera confiar. Precisava acreditar que alguém em sua vida ainda era digno de confiança, que nem todos eram capazes da frieza que Marcos lhe mostrará. Mas a imagem do nome de Marcos na tela do celular de Jennifer continuava a piscar em sua mente, e Emma começou a se perguntar se seu mundo estava prestes a ficar ainda menor do que jamais poderia imaginar. O condomínio de Jennifer no centro de Austin era tudo o que a vida de Emma com Marcos tinha sido, mas em miniatura. Elegante, moderno, caro e totalmente impessoal. O quarto de hóspedes onde Jennifer a instalou parecia mais um quarto de hotel de luxo do que um lugar onde alguém realmente vivia. Sinta-se em casa, disse Jennifer, embora o tom sugerisse que era apenas uma frase de cortesia. Preciso fazer algumas ligações de trabalho, mas podemos conversar mais no jantar. Emma assentiu e se acomodou sobre a colcha branca impecável, as mãos descansando na barriga. O bebê estava quieto a manhã inteira, como se também pudesse sentir que o mundo delas havia mudado de forma fundamental. Emma se pegou falando com a filha em sussurros, fazendo promessas que não tinha ideia de como cumprir. Agora somos só nós duas, pequena, murmurou. Mas vamos ficar bem. De algum jeito, vamos resolver isso. Através das paredes finas, ela podia ouvir a voz de Jennifer no cômodo ao lado. A conversa parecia intensa, embora Emma não conseguisse distinguir palavras específicas. Tentou não prestar atenção, mas a gravidez havia aguçado seus sentidos, e o tom de Jennifer transmitia uma urgência que não combinava com uma ligação de trabalho rotineira. Deve ter cochilado, porque a próxima coisa que percebeu foi Jennifer a sacudindo gentilmente pelo ombro. Emma, tem alguém aqui para ver você. Emma lutou para se sentar, desorientada pelo ambiente estranho. Alguém para me ver? Quem poderia saber que estou aqui? O sorriso de Jennifer pareceu forçado. É Grace Sterling, a mãe de Marcos. Ela disse que quer ajudar. O sangue de Emma gelou. Grace Sterling era uma mulher formidável, uma ex-juíza federal que havia construído a reputação de ser brilhante, implacável e absolutamente leal à família. Nunca havia se afeiçoado a Emma, tratando-a com a distância educada reservada a presenças temporárias na vida do filho. Eu não posso vê-la, disse Emma, sentindo o pânico subir pela garganta. Ela provavelmente me culpa por qualquer problema que Marcos esteja tendo. Nunca gostou de mim de qualquer forma. Na verdade, ela parece bastante simpática, disse Jennifer. Falou algumas coisas sobre Marcos que podem surpreender você. Talvez devesse ouvir o que ela tem a dizer. Antes que Emma pudesse protestar mais, Grace Sterling apareceu no batente da porta. Aos 62 anos, continuava uma figura imponente, cabelo prateado perfeitamente penteado, terno azul marinho impecável apesar do calor texano, olhos azuis, tão parecidos com os de Marcos, exibindo uma expressão que Emma nunca havia visto antes. Compaixão, talvez. Ou algo que se parecia com isso. Emma, disse Grace, a voz mais suave do que Emma já ouvirá. Vim assim que soube o que meu filho fez com você. Emma se levantou, ciente de como devia parecer desgrenhada. Senhora Sterling, isto não é o que eu queria. Por favor, me chame de Grace. E certamente isso não é sua culpa. O olhar dela se moveu para a barriga arredondada de Emma, e algo passou fugazmente por seu rosto. Posso me sentar? Temos algumas coisas para discutir. Emma olhou para Jennifer, que assentiu de forma encorajadora. Vou dar privacidade a vocês duas, disse Jennifer, recuando para a porta. Preciso sair para resolver algumas coisas mesmo. Depois que Jennifer saiu, Grace se acomodou na única cadeira do quarto com a dignidade cuidadosa de alguém acostumada a exigir respeito. Emma permaneceu na beira da cama, cada músculo tenso de ansiedade. Você deve estar se perguntando por que estou aqui, começou Grace. O pensamento passou pela minha cabeça, admitiu Emma. Os lábios de Grace se curvaram no que poderia ser o fantasma de um sorriso. Estou aqui porque já vi esse padrão antes e sei como termina. Meu filho herdou mais do que apenas os olhos do pai. Herdou também sua capacidade de destruição quando se sente encurralado. Emma piscou, surpresa. Nunca tinha ouvido Grace falar criticamente de Marcos antes, nem mesmo em momentos familiares privados. O que quer dizer? O pai de Marcos.
Meu falecido marido, Robert, era brilhante e carismático, mas absolutamente implacável quando se tratava de proteger o que considerava seus interesses. Quando Marcos tinha 12 anos, Robert decidiu que nosso casamento não servia mais às suas ambições políticas. Ele me expulsou de casa e tentou tomar a custódia de Marcos, alegando que eu era uma mãe incapaz. A revelação atingiu Emma como um golpe físico. Ela sabia que Grace e Robert Sterling haviam se divorciado, mas Marcos sempre descrevera como uma decisão mútua entre duas pessoas que haviam se distanciado. O que aconteceu? Eu lutei, disse Grace simplesmente. Eu tinha vantagens que você não tem. Já estava estabelecida na carreira jurídica, tinha recursos financeiros e entendia o sistema o suficiente para me proteger. Você não tem nenhuma dessas vantagens. Emma sentiu as lágrimas ameaçando de novo. Está aqui para me dizer como minha situação é sem esperança? Pelo contrário. Estou aqui para oferecer o que gostaria que alguém tivesse me oferecido 23 anos atrás. Uma forma de lutar. Emma encarou a mulher mais velha, tentando processar o que estava ouvindo. Por que me ajudaria? Você é mãe dele. A expressão de Grace endureceu. Também sou a avó da criança que você carrega. E não vou ficar de braços cruzados vendo meu filho destruir uma mulher inocente, potencialmente, prejudicar meu neto no processo. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão de visitas. Este é o Dr. Michael Torres, terapeuta especializado em ajudar mulheres que sofreram abuso financeiro e emocional. Já falei com ele sobre sua situação. Eu não preciso de terapia, disse Emma automaticamente. Preciso de um advogado. Você precisa dos dois, respondeu Grace firmemente. Marcos não acordou ontem e decidiu deixá-la. Ele planejou isso por meses, talvez mais. Vem isolando você sistematicamente, tornando-a financeiramente dependente, posicionando-a para estar o mais vulnerável possível quando fizesse o movimento. As palavras ressoaram com uma verdade desconfortável. Emma se lembrou do último ano, de como Marcos a desencorajava a manter contatos profissionais, de como insistia que ela não precisava trabalhar porque ele podia prover para os dois, de como havia assumido gradualmente o controle de todos os aspectos da vida compartilhada. Mas eu tenho direitos, disse Emma, fracamente. Leis de comunhão de bens, pensão, que não significam nada se você não tiver recursos para fazer valer, disse Grace. Marcos tem advogados caros e fundos ilimitados para arrastar os processos. Você tem o quê, exatamente? A dura realidade se abateu sobre Emma como um cobertor sufocante. Ela não tinha nada, nenhuma renda, nenhuma poupança, nenhum bem em seu nome. Marcos havia estruturado o casamento para deixá-la completamente dependente da boa vontade dele, e agora essa boa vontade evaporara. O que está propondo? Perguntou Emma. Grace se inclinou para a frente, os olhos intensos. Tem um rancho a cerca de 1 hora de Austin. É isolado, tranquilo, completamente privado. Você poderia ficar lá durante a gravidez, longe de Marcos, dos advogados e do estresse da situação. O Dr. Torres poderia visitá-la lá, ajudá-la a superar o trauma e desenvolver uma estratégia para seguir em frente. Parecia bom demais para ser verdade, o que imediatamente deixou Emma desconfiada. O que você ganha com esse arranjo? A oportunidade de conhecer meu neto, disse Grace simplesmente. E talvez a chance de expiar alguns dos erros que cometi como mãe. Emma queria acreditar que era tão simples, mas anos vivendo com Marcos a haviam ensinado que nada nunca era simples na família Sterling. E quanto ao Marcos? O que acontece quando ele descobrir que você está me ajudando? Marcos vai ter problemas muito maiores do que sua mãe abrigando a ex-mulher, disse Grace enigmaticamente. Confie em mim quando digo que, em breve, a atenção dele estará focada em outra coisa. Emma estudou o rosto da mulher mais velha, procurando qualquer sinal de engano. A expressão de Grace permaneceu firme, quase serena. Mas havia algo mais ali, algo que parecia quase como antecipação. Preciso de um tempo para pensar, disse Emma finalmente. Claro, mas não demore. A oferta de refúgio é sensível ao tempo. Grace se levantou e caminhou em direção à porta. E Emma, tome cuidado com quem você confia. Nem todo mundo que diz ser seu amigo realmente tem seus interesses em mente. O aviso fez um arrepio percorrer a espinha de Emma. Os olhos de Grace se voltaram para a sala de estar,
onde Jennifer havia desaparecido, e Emma captou a mensagem inconfundível. Depois que Grace saiu, Emma ficou sozinha no quarto impecável de hóspedes, tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Grace Sterling, a rainha do gelo que mal havia reconhecido sua existência em 3 anos, de repente oferecia abrigo e apoio. Parecia uma armadilha, mas Emma não conseguia entender de que tipo ou porquê. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Jennifer. Precisei sair por mais tempo do que o esperado. Fique à vontade para pegar qualquer coisa na cozinha. Conversamos à noite. Emma encarou a mensagem, lembrando de como Jennifer convenientemente desaparecera quando Grace chegou, quase como se já soubesse que a mulher mais velha estava vindo. Pensou no nome de Marcos na tela do telefone de Jennifer naquela manhã, em como Jennifer soubera da situação tão rápido, em como parecia tão preparada com soluções e conselhos. Uma terrível suspeita começou a crescer em sua mente. Estava pensando em tudo errado, assumindo que a traição de Marcos era o limite do desastre. Mas e se houvesse mais camadas na enganação? E se as pessoas em quem confiava para ajudá-la fossem parte do problema? Emma pegou o celular e fez algo que já deveria ter feito horas antes. Pesquisou o nome de Jennifer junto com *Sterling Technologies*. Os resultados fizeram seu sangue gelar. Jennifer Walsh não era apenas uma capitalista de risco com conexões ocasionais no mundo de Marcos. Ela estava listada como sócia sênior da *Sterling Technologies*, uma investidora-chave e, segundo um artigo recente, a suposta parceira romântica de Marcos Sterling. A melhor amiga de Emma. Sua madrinha de casamento. A mulher em quem confiara seus segredos e medos mais profundos. Era a outra. A traição era tão completa, tão perfeitamente orquestrada, que Emma teve que correr para o banheiro para vomitar. De joelhos no caro piso de mármore de Jennifer, retorcendo-se de estresse e choque, Emma percebeu que seu mundo havia acabado de ficar muito menor, e muito mais perigoso, do que jamais poderia imaginar. Passou o resto da tarde no quarto de hóspedes de Jennifer, com o laptop aberto, mergulhando ainda mais fundo na horrível verdade sobre sua suposta melhor amiga. Fotos em redes sociais que ela havia perdido ou esquecido contavam a verdadeira história. Jennifer e Marcos em conferências de tecnologia, parecendo íntimos. Jennifer e Marcos em galas de caridade, a mão dela possessiva no braço dele. Jennifer e Marcos em mesas de restaurante aconchegantes, a linguagem corporal gritando casal para qualquer um que se desse ao trabalho de olhar. A linha do tempo era devastadora. As fotos datavam de mais de 1 ano, o que significava que Jennifer dormia com Marcos durante toda a gravidez de Emma. Cada noite das garotas em que Jennifer ouvirá com simpatia as preocupações de Emma sobre o distanciamento de Marcos. Cada sessão de planejamento do chá de bebê em que Jennifer parecerá tão animada com o futuro de Emma. Cada momento de amizade tinha sido uma mentira. As mãos de Emma tremiam enquanto rolava mais provas do relacionamento. Documentos empresariais mostravam Jennifer como grande investidora da *Sterling Technologies*. Registros financeiros revelavam empresas de fachada ligando seus ativos. Não era apenas um caso. Eles eram parceiros de negócios, planejando um futuro sem espaço para Emma ou sua filha. O bebê chutou forte, como se sentisse a angústia da mãe. Emma colocou as 2 mãos sobre a barriga e tentou acalmar o coração acelerado. O estresse fazia mal à gravidez, mas como poderia ficar calma quando sua vida inteira era construída sobre mentiras? O telefone tocou. O nome de Jennifer apareceu na tela. E por um momento Emma considerou não atender. Mas precisava saber até onde ia aquela decepção. Oi, disse Jennifer, a voz brilhante e falsa. Como você está se sentindo? Sei que hoje foi esmagador. Onde você está? Perguntou Emma, orgulhosa de soar firme. Ainda resolvendo coisas. Toda essa situação entre você e Marcos me deixou correndo para reorganizar minha agenda. Quero garantir que estarei disponível para ajudá-la nessa crise. Crise. Como se não fosse uma das arquitetas da destruição de Emma. Isso é muito atencioso da sua parte, disse Emma, com cuidado. Estive pensando no que você disse mais cedo, sobre Marcos ter problemas financeiros, certo? Provavelmente sei mais do que deveria, dada minha posição na indústria, mas acho importante você entender com o que está lidando. Emma respirou fundo. Qual exatamente é a sua posição, Jen?
Percebi hoje que não sei realmente o que envolve o seu trabalho. Houve uma pausa tão breve que Emma poderia ter imaginado. Eu já disse, trabalho com capital de risco. Financiamos startups de tecnologia, incluindo a Sterling Technologies. Outra pausa. Mais longa desta vez. Por que essa pergunta? Estive pesquisando online. Seu nome aparece bastante em conexão com a empresa de Marcos. Olha, provavelmente deveria ter mencionado a conexão comercial, mas não quis complicar uma situação já difícil. Sim, minha firma investiu na Sterling Technologies. Mas isso não muda nada na nossa amizade ou no meu desejo de ajudá-la. Emma fechou os olhos, impressionada com a fluidez das mentiras. E quanto à sua conexão pessoal com Marcos? O silêncio se estendeu. Emma podia praticamente ouvir Jennifer calculando quanto admitir. Não sei o que você acha que encontrou online, disse Jennifer, por fim, mas precisa ter cuidado em acreditar em tudo que lê. Pessoas da nossa indústria são fotografadas juntas o tempo todo. Não significa nada. Então você está dizendo que não há nada romântico entre você e meu marido? Emma, você obviamente está estressada e não está pensando claramente. Eu sou sua amiga. Sempre fui sua amiga. Por que eu estaria ajudando você se tivesse algum motivo oculto? Asterisco porque você quer me tirar do caminho asterisco. Emma pensou, mas não disse. Asterisco porque qualquer plano que você e Marcos cozinharam exige que eu confie em você o bastante para ser levada ao abate asterisco. Você tem razão, disse em voz alta. Provavelmente estou sendo paranoica. Toda essa situação me faz questionar tudo. Isso é completamente compreensível, respondeu Jennifer, o alívio evidente na voz. Por que você não tenta descansar um pouco? Estarei em casa em algumas horas e podemos pedir jantar. Conversar sobre suas opções. Depois que Jennifer desligou, Emma ficou olhando para o telefone. Aprenderá algo valioso naquela conversa. Jennifer não admitiria a verdade de boa vontade. Qualquer que fosse o plano, exigia que Emma permanecesse ignorante e obediente. Emma se lembrou do aviso enigmático de Grace Sterling sobre ter cuidado com quem confiar. Será que a mulher mais velha já sabia da traição de Jennifer? Era por isso que aparecerá tão convenientemente com uma oferta de refúgio? O rancho de Grace começava a parecer a única opção viável de Emma, mesmo que não conseguisse se livrar da sensação de que também era algum tipo de armadilha. Pelo menos Grace era honesta em ser mãe de Marcos. Jennifer fingira ser amiga enquanto destruía sistematicamente sua vida. O telefone de Emma vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Asterisco aqui é o Dr. Torres. Grace Sterling pediu que eu entrasse em contato. Sei que você está passando por um momento difícil. Se quiser conversar, tem um horário disponível esta noite asterisco. Emma encarou a mensagem. Um terapeuta indicado por Grace entrando em contato poucas horas após o encontro. Parecia orquestrado. Mas, então, tudo na vida de Emma parecia orquestrado agora. Talvez a única saída fosse fingir colaborar até descobrir quem a estava manipulando. E por quê? Ela respondeu aceitando a consulta. O consultório do Dr. Michael Torres ficava numa casa reformada perto do campus da Universidade do Texas. O tipo de lugar que parecia mais uma sala de estar do que um ambiente clínico. O próprio homem estava na casa dos 50, com olhos gentis e um jeito fácil que imediatamente deixou Emma mais à vontade. Grace me contou sobre sua situação, disse ele, quando Emma se acomodou numa poltrona confortável. Quero que saiba que tudo o que conversarmos aqui é completamente confidencial. Emma se pegou contando tudo: o jantar de aniversário, a frieza de Marcos, as mentiras de Jennifer, a misteriosa oferta de ajuda de Grace. O Dr. Torres ouviu sem julgamentos, fazendo apenas perguntas pontuais que ajudaram Emma a organizar os pensamentos caóticos. O que você está descrevendo parece uma campanha coordenada de abuso psicológico e financeiro, disse ele, quando ela terminou. O isolamento, a dependência financeira, o enfraquecimento sistemático dos seus sistemas de apoio. Esses são padrões clássicos. Mas por quê? Perguntou Emma. Se Marcos queria sair do casamento, por que não apenas pedir o divórcio? Por que toda essa crueldade elaborada? Porque a crueldade tem um propósito, disse o Dr. Torres. Quando alguém é sistematicamente destruído, é menos provável que lute por seus direitos.
É mais provável que aceite qualquer acordo oferecido. Que desapareça em silêncio, em vez de causar problemas. Emma sentiu um arrepio de reconhecimento. Ele quer que eu simplesmente vá embora. Mais do que isso. Ele quer que você vá embora grata pelos restos que ele jogar. E quer que faça isso de boa vontade, para poder dizer a si mesmo e aos outros que não é o vilão desta história. Eles conversaram por mais 1 hora, com o Dr. Torres ajudando Emma a entender as táticas de manipulação usadas contra ela. Quando a sessão terminou, Emma se sentia mais clara sobre sua situação do que há meses. Quero vê-la de novo, disse o Dr. Torres ao final. Grace mencionou que talvez você fique no rancho dela por um tempo. Em casos especiais, faço visitas domiciliares. Emma assentiu, embora ainda não tivesse decidido se aceitaria a oferta de Grace. Posso perguntar uma coisa? Há quanto tempo conhece Grace? Vários anos. Ela me consultou quando escrevia uma decisão judicial sobre um caso de abuso doméstico. Ela entende profundamente como essas dinâmicas funcionam. Essa informação adicionou mais uma camada à confusão de Emma sobre as motivações de Grace. Mas, ao dirigir de volta para o condomínio de Jennifer, Emma percebeu que suas opções estavam se estreitando rapidamente. Não podia ficar com Jennifer, sabendo o que sabia. Não podia voltar para Marcus. Seus pais em Houston eram amorosos, mas não tinham recursos para ajudá-la a enfrentar uma batalha legal contra alguém com a riqueza e as conexões de Marcus. O rancho de Grace podia ser uma armadilha, mas era a única armadilha oferecida a ela com rótulos honestos. Quando Emma entrou no condomínio de Jennifer, encontrou a amiga na cozinha, abrindo uma garrafa de vinho e parecendo perfeitamente relaxada. O sorriso satisfeito de Jennifer fez o estômago de Emma revirar. Aí está você, disse Jennifer. Estava começando a me preocupar. Onde você foi? Só dar uma volta de carro, mentiu Emma. Precisava de ar. Bom para você. É importante se manter ativa durante a gravidez. Jennifer serviu-se de uma taça generosa de vinho. Então, já pensou melhor nos seus próximos passos? Emma estudou o rosto dela, procurando por qualquer rachadura na fachada. Na verdade, sim. Grace Sterling me ofereceu ficar no rancho dela enquanto resolvo as coisas. A taça de Jennifer parou no meio do caminho até os lábios. Grace Sterling. Emma, isso parece uma péssima ideia. Aquela mulher nunca gostou de você. Ela pareceu sincera em querer ajudar. Ela é mãe do Marcus. Qualquer ajuda que oferecer vai vir com condições. Jennifer pousou o vinho e se aproximou de Emma. Olha, sei que você está desesperada agora, mas fugir para um rancho isolado com uma mulher em quem você mal confia não é a resposta. Diferente de ficar aqui, com a minha melhor amiga, que dorme com meu marido há mais de 1 ano. As palavras pairaram no ar como uma bomba sem pino. O rosto de Jennifer passou por várias expressões rápidas antes de assumir uma máscara de inocência ferida. Emma, de onde está vindo isso? Já disse que não existe nada entre Marcos e eu além de negócios. Eu vi as fotos, Jen. Vi os registros da empresa. Sei que vocês são parceiros em mais do que apenas a Sterling Technologies. Os ombros de Jennifer caíram e, por um momento, Emma pensou que ela finalmente diria a verdade. Mas, em vez disso, ela reuniu forças para uma performance que talvez fosse convincente se Emma já não tivesse visto através dela. Ok, pode ter havido algum envolvimento pessoal, admitiu Jennifer. Mas começou depois que Marcos me disse que estava deixando você. Ele estava sozinho e confuso, e eu cometi um erro. Mas isso não muda o fato de que me importo com você e quero ajudar. A mentira era tão descarada, tão completamente contrária às provas fotográficas que Emma vira, que ela quase riu. Em vez disso, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Aonde você vai? Gritou Jennifer atrás dela. Arrumar minhas coisas, disse Emma, sem olhar para trás. Vou aceitar a oferta da Grace. Emma, espere. Você está cometendo um grande erro. Pelo menos vamos conversar sobre isso. Mas Emma já saía pela porta, deixando para trás a última pessoa em quem acreditara poder confiar. Enquanto dirigia para longe do prédio de Jennifer, sentiu um estranho alívio. As mentiras estavam finalmente às claras. A máscara tinha caído. Agora podia parar de fingir que alguém em sua vida tinha seus interesses no coração. O rancho de Grace Sterling, de repente,
Parecia exatamente o que anunciava ser. Um refúgio para alguém que não tinha para onde ir. O rancho de Grace Sterling ficava em 200 acres de colinas onduladas a oeste de Austin, onde a paisagem texana se abria em algo selvagem e belo. A casa principal era uma imponente estrutura de pedra, com amplas varandas e carvalhos antigos que já deviam estar de pé quando Texas ainda era uma república. Emma subiu a estrada de cascalho com seus pertences em 2 malas e a crescente sensação de que estava tomando a melhor, ou a pior, decisão da sua vida. Grace apareceu na varanda antes mesmo que ela desligasse o motor, o cabelo prateado brilhando ao sol da tarde. Você veio, disse Grace, e Emma percebeu algo que soava como alívio genuíno em sua voz. Eu não tinha para onde ir, admitiu Emma, enquanto Grace a ajudava a levar as malas para dentro. O interior da casa do rancho não lembrava em nada a cobertura estéril de Marcos ou o condomínio impecável de Jennifer. Fotos de família cobriam cada superfície. Tapetes navajos aqueciam o piso de madeira. Os móveis convidavam a sentar e ficar. Isso é lindo, disse Emma, e era sincera. Está na família do Robert há 4 gerações, respondeu Grace. Fiquei com isso no divórcio, junto com alguns outros bens que Marcos não conhece. Grace mostrou-lhe um quarto de hóspedes com vista para o pasto, onde cavalos pastavam sob a luz dourada do entardecer. O espaço era feminino sem ser frágil, confortável sem ser espalhafatoso. Uma cadeira de balanço perto da janela parecia posicionada perfeitamente para ver o pôr do sol. Achei que você poderia gostar deste quarto, disse Grace. O quarto do bebê fica logo ao lado, quando chegar a hora. A mão de Emma foi automaticamente à barriga. Você estava planejando isso. Eu estava esperando por isso. Corrigiu Grace. Há uma diferença. Sentaram-se na varanda enquanto a noite caía, tomando café descafeinado e conversando de uma forma como Emma e Grace nunca haviam conversado antes. Grace contou histórias sobre o rancho, sobre a família de Robert, sobre os cavalos que mantinha mais por companhia do que por utilidade. Por que está fazendo isso? Perguntou Emma, por fim. A verdadeira razão. Grace ficou em silêncio tanto tempo que Emma achou que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de velhos arrependimentos. Quando Robert me expulsou, eu estava completamente despreparada. Eu o deixará cuidar de todas as finanças, de todos os assuntos legais. Confiara nele completamente. E essa confiança quase me destruiu. As mãos de Grace se apertaram ao redor da caneca. Jurei que nunca deixaria outra mulher passar pelo que passei se tivesse o poder de evitar. Mas eu não sou família. Não de verdade. Você está carregando meu neto, disse Grace simplesmente. Isso a torna família, quer Marcos reconheça ou não. Nos dias seguintes, Emma foi se adaptando ao ritmo do rancho. Ajudava Grace com pequenas tarefas, fazia longas caminhadas pelos pastos e participava de sessões em vídeo 2 vezes por semana com o Dr. Torres. Pela primeira vez em meses, sentia o estresse diminuir e a energia voltar. Grace era uma anfitriã atenciosa, mas não sufocante. Dava espaço quando Emma precisava, mas sempre estava disponível para conversar. Cozinhavam juntas, assistiam a filmes antigos e, gradualmente, construíam a base de uma relação que parecia mais genuína do que qualquer coisa que Emma experimentara em anos. As sessões com o Dr. Torres também ajudavam. Ele a ensinava a reconhecer os padrões de manipulação que havia sofrido, dava técnicas para controlar a ansiedade e trabalhava em estratégias para ela recuperar a independência. Emma começava a acreditar que poderia sobreviver à catástrofe intacta. Você é mais forte do que pensa, disse o Dr. Torres em uma das sessões. O fato de ter reconhecido a enganação e se afastado de situações perigosas mostra excelente discernimento. Sinto que deveria ter visto antes, disse Emma. Os sinais provavelmente estavam todos lá. A visão retrospectiva é sempre mais clara. Ele respondeu. O que importa é que você enxerga claramente agora. Emma começava a se sentir otimista sobre o futuro, quando tudo desabou de novo. Estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu Grace ao telefone em seu escritório. A conversa era abafada, mas o tom dela era afiado, profissional. Emma tentou não ouvir, mas algo na intensidade da voz aprendeu. As gravações estão cristalinas, dizia Grace. Cada sessão, cada conversa. Ela não faz ideia de que está sendo documentada.
O sangue de Emma gelou. Gravações. Quais gravações? Ela confia em mim completamente agora, continuou Grace. A gravidez a deixa vulnerável, e o isolamento a tornou dependente. Será fácil controlá-la quando chegar a hora. Emma largou o sanduíche que preparava com as mãos trêmulas. Grace estava gravando suas sessões de terapia. Gravando suas conversas privadas. Mas por quê? Marcos não precisa saber dos detalhes, disse Grace. Apenas diga a ele que tudo está correndo conforme o plano. As peças se encaixaram com clareza horrível. Grace não estava ajudando Emma por bondade. Estava ajudando Marcos, mantendo Emma isolada e vigiada enquanto ele resolvia o que quer que tivesse motivado sua súbita saída. O rancho não era um santuário. Era uma prisão lindamente decorada. Emma se aproximou do escritório, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que a denunciaria. Pela porta entreaberta, viu Grace à mesa, o telefone colado ao ouvido. A estratégia da terapia é brilhante, dizia Grace. Qualquer instabilidade emocional que documentarmos agora será útil em processos de custódia mais tarde. E o Dr. Torres é totalmente confiável. Ele entende o que é necessário. O Dr. Torres. O terapeuta gentil e compreensivo que parecerá tão genuíno, tão prestativo. Ele também fazia parte. Cada avanço que Emma pensou ter feito, cada momento de cura, tinha sido orquestrado e documentado para ser usado contra ela. Emma recuou da porta, as pernas mal sustentando o peso do corpo. O bebê chutou freneticamente, como se percebesse o terror da mãe. Emma pressionou as duas mãos sobre a barriga e tentou não hiperventilar. Precisava sair dali agora, antes que Grace percebesse que ela sabia a verdade. Movendo-se o mais silenciosamente possível, Emma foi para o quarto e jogou o essencial em uma bolsa. Deixou todo o resto, com medo de que arrumar tudo levasse tempo demais. As mãos tremiam enquanto ela pegava a bolsa e as chaves do carro. A porta da frente parecia impossivelmente distante. Cada passo dava a sensação de ecoar pela casa, anunciando sua tentativa de fuga. Mas, de algum modo, ela conseguiu sair sem alertar Grace. Emma estava na metade do caminho até o carro quando Grace apareceu na varanda. Emma, para onde você vai? Emma forçou um sorriso. Só até a cidade para comprar algumas coisas. Volto antes do jantar. Os olhos de Grace se estreitaram ligeiramente, como se pressentisse que algo estava errado. Você está se sentindo bem? Está pálida. Coisas da gravidez, disse Emma, abrindo a porta do carro. Nada com que se preocupar. Ela partiu com Grace observando da varanda, a mente em disparada. Para onde poderia ir? Não de volta para Jennifer. Não para os pais. Seria o primeiro lugar onde procurariam. Precisava desaparecer completamente. Mas como alguém desaparece estando com 7 meses e meio de gravidez e sem dinheiro? Emma parou em um posto de gasolina nos arredores de uma cidadezinha e tentou pensar. O celular tinha rastreamento por GPS. Os cartões de crédito podiam ser monitorados, o carro podia ser rastreado. Marcos tinha dinheiro e conexões que alcançavam qualquer lugar no Texas, talvez no país inteiro. Enquanto estava sentada no carro, tentando não entrar em pânico, o telefone tocou. O nome de Grace apareceu na tela. Emma, querida, estou preocupada com você. Quando volta? Em breve, mentiu Emma. Só preciso pegar algumas coisas. Tudo bem. Mas por favor, dirija com cuidado. Você é uma carga preciosa. Asterisco carga preciosa. Asterisco a expressão fez a pele de Emma arrepiar. Ela não era a nora amada de Grace. Era um inventário valioso que precisava ser protegido até a entrega. Depois que Grace desligou, Emma apagou o telefone e removeu a bateria. Algo que aprenderá em um programa policial. Se estivessem rastreando eletronicamente, aquilo lhe daria um pouco de tempo. Mas tempo para quê? Ela tinha talvez $100 em espécie e um carro rastreável. Estava com mais de 30 semanas de gravidez e completamente sozinha em um mundo onde todos em quem confiara traíram. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, Emma permitiu-se chorar. Não as lágrimas de raiva que derramara após a traição de Marcos, nem as lágrimas de choque depois de descobrir as mentiras de Jennifer. Eram lágrimas de puro desespero, de alguém que finalmente ficou sem opções. Enquanto o sol se punha sobre as colinas do Texas,
Emma ficou no estacionamento do posto tentando imaginar um futuro em que ela e a filha estivessem seguras. Pela primeira vez desde o começo da gravidez, não tinha certeza de que tal futuro existia. Mas desistir não era opção. Sua filha dependia dela para encontrar uma saída daquela armadilha. Emma enxugou os olhos, ligou o carro e dirigiu rumo à escuridão crescente, esperando conseguir manter-se à frente de seus perseguidores tempo suficiente para descobrir seu próximo passo. O jogo estava longe de terminar. Ela só precisava aprender a jogá-lo melhor. Emma dirigiu a noite inteira sem destino definido, exceto asterisco para longe asterisco. Parou apenas para abastecer, pagando em dinheiro e evitando postos com muitas câmeras de segurança. A gravidez tornava as longas horas ao volante desconfortáveis, mas o medo a mantinha em movimento. Ao amanhecer, encontrou-se em uma pequena cidade chamada Cedar Creek, população 800, segundo a placa de boas-vindas. Era o tipo de lugar onde estranhos eram notados, mas não necessariamente mal-vindos, onde as pessoas cuidavam da própria vida, até que lhes dessem motivo para o contrário. Emma fez check-in em um motel de beira de estrada usando dinheiro e um nome falso, depois desabou no colchão fino e tentou pensar com clareza. O corpo doía de dirigir, a filha protestava contra o estresse com chutes agudos, e Emma sentia o peso da própria solidão mais intensamente do que nunca. Ela ligou o telefone por um instante para verificar mensagens, e imediatamente se arrependeu. Havia 17 chamadas perdidas de Grace, 12 de Jennifer e, surpreendentemente, 3 do próprio Marcos. Fosse qual fosse o plano que executavam, seu desaparecimento claramente o havia atrapalhado. Emma ouviu um dos recados de Marcos com uma mistura de medo e curiosidade. Emma, sei que você está chateada, mas fugir não vai resolver nada. A Grace está doente de preocupação com você. Asterisco nós todos asterisco estamos. Por favor, me ligue para resolvermos isso como adultos. Asterisco nós todos. Asterisco a forma casual como ele se incluía com Grace. E, presumivelmente, Jennifer, fez o estômago de Emma revirar. Eles eram um time, e ela, a oposição. O quarto do motel tinha uma TV pequena, e Emma ligou como ruído de fundo enquanto tentava formular algum plano. Estava trocando de canal quando um rosto familiar apareceu no noticiário local. O empreendedor de tecnologia de Austin, Marcus Sterling, anunciou hoje que sua esposa, Emma, está desaparecida, dizia a repórter. A senhora Sterling, que está grávida de 7 meses, desapareceu ontem de uma propriedade da família nos arredores de Austin. Sterling oferece uma recompensa de $50 mil por informações que levem ao seu retorno em segurança. Emma encarou a tela, horrorizada, enquanto a própria foto aparecia. Um retrato profissional do anúncio de casamento, mostrando-a radiante e esperançosa de um jeito que parecia ter sido há uma vida. Sterling disse que sua esposa vem enfrentando depressão durante a gravidez e pode precisar de atendimento médico, continuou a repórter. Qualquer pessoa que vir Emma Rodrigues Sterling deve contatar as autoridades locais imediatamente. Asterisco depressão. Asterisco claro que essa seria a narrativa. A grávida instável, incapaz de lidar com as pressões de uma vida privilegiada. Brilhante em sua simplicidade e devastadora em suas implicações. O telefone de Emma tocou. O identificador mostrava um número desconhecido, mas algo a fez atender. Emma. A voz era feminina, mais velha, desconhecida. Graças a Deus você está bem. Quem é? Meu nome é detetive Sarah Shen, da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia de Austin. Estou investigando as atividades empresariais do seu marido e acho que você pode estar em perigo. O primeiro instinto de Emma foi desligar. Depois de tudo, confiar em alguém parecia impossível. Mas havia algo no tom da mulher que a fez hesitar. Como conseguiu este número? Venho monitorando comunicações relacionadas a Sterling Technologies. Seu marido e os associados dele têm estado muito ativos desde o seu desaparecimento. A detetive Shen fez uma pausa. Emma, sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas acho que posso ajudar. Podemos nos encontrar? Eu não sei, disse Emma. Como posso ter certeza de que você é quem diz ser? Ligue para o Departamento de Polícia de Austin e peça pela detetive Sarah Shen, em crimes financeiros. Eles vão transferir para minha caixa postal. Depois, me retorne neste número. Emma fez exatamente isso, e as credenciais da detetive se confirmaram.
Quando ligou de volta, a voz de Shen era urgente. Emma, onde você está agora? Por quê? Porque seu marido acabou de registrar um boletim de desaparecimento alegando que você foi sequestrada. Ele está mobilizando equipes de busca e tem conexões na polícia por todo o Texas. Se encontrarem você primeiro, vão rotulá-la como mentalmente instável e possivelmente perigosa para o seu bebê. A armadilha se fechava por todos os lados. O que você quer de mim? Quero ajudá-la a desaparecer de verdade disse a detetive Shen. E, em troca, quero que me ajude a construir um caso contra seu marido por fraude, lavagem de dinheiro e crimes financeiros que prejudicaram dezenas de investidores. Emma sentiu uma centelha de algo que não experimentava havia semanas. Esperança. Que tipo de ajuda? Do tipo que fornece uma nova identidade, recursos financeiros e proteção contra pessoas que querem controlá-la. Mas precisamos agir rápido. Em quanto tempo você chega a San Antônio? 2 horas depois, Emma estava sentada em uma cafeteria no centro de San Antônio, em frente a uma mulher que não se parecia em nada com sua ideia de uma detetive. Sarah Shen era pequena, provavelmente nos 40 e poucos anos, com cabelo preto na altura dos ombros e olhos escuros inteligentes atrás de óculos de aro metálico. Obrigada por confiar em mim, disse a detetive Shen, deslizando uma pasta parda pela mesa. Sei que isso não é fácil depois do que você passou. Emma abriu a pasta e encontrou fotografias, documentos financeiros e algo que parecia relatórios de vigilância. O que estou vendo? Provas de um esquema de pirâmide que defraudou investidores em mais de 60 milhões de dólares, disse a detetive. Seu marido opera Sterling Technologies como fachada para fraude financeira há pelo menos 2 anos. Emma analisou os documentos, reconhecendo alguns nomes e números, mas sem entender o significado. Eu não entendo. A empresa de Marcos era bem-sucedida. Nós vivíamos bem. Vocês viviam bem porque ele roubava dinheiro de novos investidores para pagar retornos a investidores antigos, desviando milhões para despesas pessoais. A tecnologia que ele dizia estar desenvolvendo não existe. As patentes que afirmava possuir são fabricadas. Tudo é um castelo de cartas elaborado. Mas a Jennifer Walsh é capitalista de risco. Ela investiu na empresa. Jennifer Walsh é a co-conspiradora dele. A detetive Shen disse que Jennifer trouxera sua rede de clientes ricos como vítimas. Juntas, elas haviam roubado mais dinheiro do que alguns países pequenos tinham em seus orçamentos inteiros. Emma ficou tonta. Por que está me contando isso? Porque você é a chave para provar tudo. Você tem acesso a registros financeiros, comunicações pessoais e conhecimento interno que precisamos para construir um caso processável. Mas, mais importante, você está em perigo imediato. A detetive Shen puxou outro documento, este com a assinatura de Emma. Reconhece isso? Emma encarou o que parecia ser uma procuração. A assinatura era perfeita, mas ela nunca havia visto aquele documento. Eu não assinei isso. Eu sei. Mas legalmente, este documento dá ao seu marido controle total sobre sua herança, suas decisões médicas e seus assuntos legais. Combinado com sua suposta instabilidade mental, permitiria que ele a internasse em um hospital psiquiátrico indefinidamente. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Emma não era apenas uma esposa inconveniente a ser descartada. Era uma testemunha de crimes financeiros que precisava ser silenciada. A gravidez, o isolamento, a documentação de sua suposta instabilidade emocional. Tudo era preparação para declará-la mentalmente incompetente. O que acontece com meu bebê? Sussurrou Emma. Marcos fica com a custódia de uma criança que herdará milhões da herança da sua avó quando fizer 18 anos. Dinheiro que ele poderá administrar como guardião. A filha de Emma chutou forte, como se protestasse contra o futuro planejado para ela. Emma colocou as 2 mãos sobre a barriga, protetora. O que você precisa que eu faça? A detetive Shen se inclinou para a frente. Preciso que você desapareça completamente enquanto termino de montar o caso. Sem contato com ninguém da sua vida antiga. Sem uso de cartões ou telefones ligados ao seu nome verdadeiro. Consegue fazer isso? Por quanto tempo? Provavelmente até depois do nascimento do bebê. Talvez mais. Emma pensou em passar os últimos meses da gravidez completamente sozinha, dar à luz sem família ou amigos para apoiá-la. Então pensou na alternativa,
Ser trancada em uma instituição psiquiátrica enquanto Marcos e Jennifer criavam sua filha e gastavam sua herança. Que tipo de ajuda você está oferecendo? Uma nova identidade, temporária mas à prova de falhas. Dinheiro suficiente para viver modestamente. Atendimento médico sob o novo nome. E, quando tudo acabar, proteção a testemunhas, se precisar. Não era a vida que Emma havia planejado, mas era uma vida. Mais importante, era liberdade. Está bem, disse Emma. O que fazemos primeiro? A detetive Shen sorriu, e Emma viu algo feroz e protetor em sua expressão. Primeiro, fazemos Emma Rodrigues Sterling desaparecer tão completamente que até ela começa a esquecer quem costumava ser. Ao deixarem a cafeteria juntas, Emma sentiu uma estranha sensação de renascimento. A mulher que confiava cegamente, que havia abandonado carreira e independência por amor, que acreditava em contos de fadas e finais felizes. Essa mulher se fora. Em seu lugar estava alguém mais dura, mais esperta e absolutamente determinada a proteger sua filha dos monstros que se disfarçavam de família. A verdadeira luta estava apenas começando. A detetive Shen foi minuciosa de um jeito que deixava Emma ao mesmo tempo grata e aterrorizada. Em 24 horas, Emma Rodrigues Sterling havia legalmente deixado de existir, substituída por Maria Santos, uma professora divorciada do Novo México que se mudava para o Texas em busca de um recomeço. A história de fundo é simples e convincente, explicou a detetive, entregando-lhe uma carteira de motorista com sua foto mas um nome desconhecido. Você dava aulas de ensino fundamental em Albuquerque até o divórcio. Está se mudando para o Texas para ficar mais perto da família. Mantenha vago se perguntarem detalhes. Elas foram para um pequeno conjunto de apartamentos em um subúrbio de San Antônio, o tipo de lugar onde as pessoas cuidavam da própria vida e a administração não fazia perguntas desde que o aluguel fosse pago em dia. O apartamento mobiliado de um quarto era modesto, mas limpo. Nada da vida de luxo a que Emma estava acostumada, mas tudo de que realmente precisava. O aluguel está pago por 6 meses, disse a detetive Shen. Há um celular pré-pago com apenas o meu número programado. Use apenas em emergências. Emma olhou ao redor do pequeno espaço que seria seu mundo no futuro previsível. E quanto ao atendimento médico? A doutora Rebeca Martinez, da clínica comunitária, já foi informada sobre sua situação. Ela cuidará do seu pré-natal e do parto sob sua nova identidade. Tem experiência com mulheres no programa de proteção a testemunhas. A detetive Shen entregou a Emma um envelope com dinheiro e um cartão de débito. Isso deve cobrir suas despesas por alguns meses. O cartão está vinculado a uma conta que não pode ser rastreada até você nem até mim. O que acontece agora? Agora, você desaparece enquanto eu termino de montar o caso contra seu marido e seus parceiros. Não entre em contato com ninguém da sua vida antiga sob nenhuma circunstância. Não use seu nome real nem informações que a identifiquem. Se alguém a reconhecer, fale comigo imediatamente. Depois que a detetive saiu, Emma sentou-se no estranho apartamento e tentou processar sua nova realidade. Agora era Maria Santos, uma mulher sem história e sem conexões. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Emma nunca havia morado sozinha, passando da casa dos pais para dormitórios da faculdade, e depois para a cobertura de Marcos. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelos sons de vizinhos que nunca via e do tráfego da rodovia próxima. Ela estabeleceu uma rotina para manter a sanidade, caminhadas matinais pelo condomínio, tardes lendo livros emprestados no centro comunitário, noites preparando refeições simples e conversando com a filha, que parecia prosperar apesar da turbulência. A doutora Martinez mostrou-se uma dádiva. Uma mulher de seus 50 anos, que não fazia perguntas desnecessárias e oferecia atendimento excelente com calor profissional. Monitorava a pressão de Emma, verificava o desenvolvimento do bebê e oferecia recursos para novas mães sem se intrometer nas circunstâncias dela. Seu bebê está muito saudável, disse a doutora em uma consulta. Já pensou em nomes? Emma vinha evitando essa decisão, como se dar nome à filha tornasse sua situação ainda mais real. Eu estava pensando em Isabela, disse Emma, finalmente. Em homenagem à minha avó. É um nome lindo, respondeu a doutora Martinez. Asterisco Isabela Martinez Santos asterisco soa muito bem.
Ouvir a filha ser chamada pelo sobrenome falso apertou o peito de Emma. Isabela nasceria com um nome que não era o dela, em um lugar onde ninguém conhecia sua verdadeira história familiar. Mas nasceria livre, o que já era mais do que Emma poderia dizer um mês atrás. Emma vivia como Maria Santos havia 3 semanas quando a detetive Shen ligou com uma atualização. A rede está se fechando, disse a detetive, sem rodeios. Temos registros financeiros provando a fraude, comunicações entre seu marido e Jennifer Walsh detalhando o esquema e depoimentos de várias vítimas. E quanto a Grace? Sua sogra é mais complicada. Ela forneceu as gravações e documentos que pediram, mas há indícios de que foi coagida. Pode ser que tenha tentado protegê-la, de certa forma. Emma não sabia se acreditava, mas já não se importava com as motivações de Grace. Quando vão prendê-los? Em breve. Mas há outra coisa que você precisa saber. Marcos contratou um investigador particular para encontrar você. Alguém muito bom e muito caro. O gelo percorreu as veias de Emma. Quão perto ele está? Ainda não muito, mas mais perto do que eu gostaria. Você precisa ter cuidado redobrado. Sem padrões, sem rotinas fáceis de prever. E Emma, se alguém se aproximar dizendo que quer ajudar, não confie. Ligue para mim primeiro. Naquela noite, Emma ficou acordada, ouvindo cada som do prédio, sobressaltando-se com passos no corredor e portas de carros batendo no estacionamento. A filha rolava e chutava inquieta, como se sentisse a ansiedade da mãe. Na manhã seguinte, uma notícia fez o sangue de Emma gelar. A emissora local transmitia uma reportagem sobre a grávida desaparecida de Austin, com foto de Emma e uma entrevista chorosa de Marcos. Só quero que minha esposa e meu filho voltem para casa em segurança, disse ele, os olhos verdes marejados com o que parecia emoção genuína. Emma tem lutado contra a depressão durante a gravidez, e temo que possa machucar a si mesma ou ao bebê. O repórter o pressionou sobre rumores de problemas conjugais, mas Marcos respondeu com a habilidade de quem sabia controlar a própria imagem pública. Todo casamento tem desafios, disse. Mas eu amo Emma e nosso bebê mais do que tudo. Se ela estiver vendo isso, por favor, saiba que eu a perdoo por qualquer coisa que tenha acontecido entre nós. Volte para casa. Emma desligou a TV sentindo náusea. Marcos não estava apenas procurando por ela, estava controlando a narrativa, posando de marido devotado enquanto a pintava como instável. Mesmo que o caso da detetive Shen desse certo, a reputação de Emma estaria permanentemente manchada. O telefone tocou. Número da detetive Shen. Viu as notícias? Perguntou a detetive. Infelizmente, piora. Marcos está oferecendo $100.000 de recompensa agora, e outdoors com sua foto estão sendo espalhados pelo sul do Texas. Emma afundou na cadeira, sentindo a armadilha se fechar de novo. Ele vai me encontrar. Não se nós o encontrarmos primeiro. Emma, preciso que você faça algo. E você não vai gostar. O quê? Preciso que você entre em contato com ele. O coração de Emma parou. Você enlouqueceu? Me escute. Temos provas suficientes para prender Marcos e Jennifer, mas precisamos que eles se incriminem em gravação. Se você ligar para Marcos e conseguir que ele admita a fraude, a procuração falsa, qualquer coisa, podemos encerrar isso rapidamente. E se ele rastrear a ligação? Tomaremos precauções técnicas. Mas Emma, essa é nossa melhor chance de resolver tudo antes do bebê nascer. Emma olhou ao redor do pequeno apartamento que se tornará seu refúgio, pensando na alternativa. Viver escondida para sempre sob identidade falsa. Isabela merecia crescer sabendo seu verdadeiro nome, sua verdadeira história, sua verdadeira mãe. O que eu teria que fazer? Ligue para ele. Diga que quer voltar, mas que sabe a verdade sobre os negócios. Faça-o admitir o que fez. Nós cuidaremos do resto. Emma fechou os olhos, sentindo os chutes fortes da filha. Isabela já era uma lutadora. Talvez fosse hora de a mãe ser também. Está bem, disse Emma. Mas se isso der errado, se ele me encontrar antes que consigam prendê-lo, tem que me prometer uma coisa. O quê? Prometa que vai garantir a segurança da Isabela. Aconteça o que acontecer comigo, ela deve ficar com boas pessoas, que a amem e contém a verdade sobre o que a mãe dela tentou fazer. A detetive Shen ficou em silêncio por um longo momento. Emma, nada vai acontecer com você.
Eu prometo. Mas Emma já sabia melhor do que confiar em promessas. Aprenderá da forma mais dura que a única pessoa em quem podia realmente confiar para proteger a filha era ela mesma. E se isso significava voltar para a cova do leão para derrubar os leões, era exatamente o que faria. Emma passou 2 dias se preparando para a ligação que poderia libertá-la ou destruí-la completamente. A detetive Shen explicou a configuração técnica, roteamento não rastreável, modulação de voz para parecer que vinha de qualquer lugar da América do Norte, e equipamento de gravação para capturar cada palavra. Lembre-se, você precisa que ele admita a fraude financeira, instruiu Shen. A procuração falsificada, o plano de interná-la, qualquer coisa que mostre intenção de fraude ou controle ilegal. E se ele não admitir nada, seguiremos com o que temos e torceremos para ser suficiente. Mas, Emma, você o conhece melhor do que ninguém. Sabe quais botões apertar. Era verdade. Emma passará 3 anos aprendendo os padrões de Marcos, suas fraquezas, seus pontos psicológicos vulneráveis. O homem que a manipulara estava prestes a descobrir que manipulação funcionava nos 2 sentidos. Exatamente às 15 horas, Emma discou o número particular de Marcos. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando pela ligação. Emma, é você? Ela havia esquecido como a voz dele ainda podia mexer com ela, soar calorosa e preocupada mesmo quando sabia que era mentira. Alô, Marcos. Graças a Deus. Você está bem? Onde está? Estou desesperado. Estou segura, disse Emma, mantendo-se no roteiro ensaiado com a detetive Shen. Por enquanto. O que isso significa? Emma, você está me assustando. Volte para casa e podemos resolver o que quer que esteja errado. Eu sei sobre a Sterling Technologies. Marcos. Sei o que você tem feito. A pausa que se seguiu foi tão longa que Emma achou que a ligação havia caído. Quando Marcos voltou a falar, o tom era mais cauteloso. Não sei o que acha que sabe, mas está obviamente confusa. Os hormônios da gravidez podem causar pensamentos paranoicos. Eu não estou paranoica, Marcos. Sei sobre o esquema Ponzi. Sei dos investidores falsos e do dinheiro roubado. Sei sobre a Jennifer. Outra pausa. Emma podia praticamente ouvir Marcos calculando a resposta. Emma, de onde você está tirando essas informações? Alguém está claramente tentando colocar você contra mim. Ninguém precisou me virar contra você. Eu mesma percebi. Quando descobri que minha melhor amiga dormia com meu marido há mais de 1 ano. A voz de Marcos endureceu. Você claramente não está pensando direito. Volte para casa e vamos conseguir a ajuda de que você precisa. Lá estava. A ameaça disfarçada de preocupação. Emma sentiu a raiva subir. E isso era bom. Emma com raiva era mais convincente do que Emma com medo. Ajuda? Como a ajuda que a Grace estava me dando ao gravar minhas sessões de terapia? Não sei do que está falando. Claro que não. Assim como não sabe nada sobre os documentos de procuração falsificados que lhe deram controle sobre a minha herança. Essa pausa foi a mais longa de todas. Emma prendeu a respiração, esperando. Emma, você está claramente tendo algum tipo de surto mental. Essas ilusões sobre fraude e documentos forjados. É exatamente por isso que você precisa de ajuda profissional. A única coisa de que preciso é me afastar de você e dos seus comparsas criminosos. Você realmente achou que poderia roubar 60 milhões de dólares e ninguém notaria? Não faço ideia de onde está tirando esses números, disse Marcos. Mas sua voz havia mudado. O calor da falsa preocupação havia desaparecido, substituído pelo frio homem de negócios que Emma conhecera naquele jantar fatídico. Emma, você não está em condições de fazer essas acusações. Precisa pensar na nossa filha. Eu estou pensando na nossa filha. É por isso que nunca vou voltar. Você não tem escolha, disse Marcos, e finalmente Emma ouviu o que precisava. A máscara começava a cair. Você é minha esposa. Aquela criança é minha filha. Você vai fazer o que eu mandar. Isso é uma ameaça? É uma declaração de fato. Você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem recursos. Não pode fugir para sempre, especialmente com um bebê. Volte para casa agora e podemos resolver isso. Fique fora, e eu vou garantir que seja declarada mentalmente incapaz de cuidar da nossa filha.
O coração de Emma batia descontrolado, mas ela se forçou a continuar pressionando. Com a ajuda daqueles documentos falsificados? Não sei do que está falando quando diz falsificados, respondeu Marcos. Mas você assinou os papéis da procuração. Você estava lá. Assinou de livre vontade. Eu nunca assinei nada assim. Assinou. Sim, Emma. Talvez não se lembre, por causa do seu estado mental, mas você definitivamente assinou. E se não voltar para casa imediatamente, vou usá-los para interná-la em avaliação psiquiátrica. Ali estava. A confissão de que a detetive Shen precisava. Emma sentiu um surto de triunfo misturado com terror. Você não pode fazer isso, disse Emma. Posso fazer o que quiser, respondeu Marcos, a voz agora abertamente ameaçadora. Tenho recursos que você nem imagina. Tenho conexões em todas as grandes cidades do Texas. Tenho investigadores rastreando você agora. Não pode se esconder de mim para sempre. E a Jennifer? Ela também vai ajudar a me caçar? Marcos riu, um som sem humor. Jennifer é uma parceira de negócios, nada mais. Mas, sim, ela está muito motivada para ver a situação resolvida rapidamente. Resolvida como? Do jeito que for necessário. Emma, você está mexendo com coisas que não entende. Volte para casa agora e podemos fingir que esta conversa nunca aconteceu. Fique longe, e vou tornar sua vida muito difícil. Emma olhou para detetive Shen, que lhe deu um sinal de positivo. Eles tinham o que precisavam. Preciso ir, disse Emma. Emma, espere. Não desligue. Deixe-me buscá-la. Diga onde você está. Mas Emma já havia encerrado a chamada. Largou o telefone com as mãos trêmulas e olhou para detetive Shen. Conseguimos o suficiente. Conseguimos mais do que o suficiente, disse a detetive, a voz sombria de satisfação. Ameaças, admissão de fraude, conspiração para sequestro através de internação psiquiátrica falsa. Marcos Sterling acabou de se condenar a uma sentença federal. As pernas de Emma cederam. Ela afundou em uma cadeira, enquanto a adrenalina evaporava, deixando-a exausta e trêmula. E agora? Perguntou. Agora prendemos todos eles. Marcos, Jennifer e qualquer outra pessoa envolvida no esquema. A detetive Shen guardou o equipamento de gravação com eficiência. Emma, você acabou de nos entregar um dos maiores casos de fraude financeira da história do Texas. E minha segurança? Marcos estará sob custódia federal em 24 horas. Ele não poderá machucar você nem sua filha nunca mais. Emma queria acreditar, mas já havia se decepcionado tantas vezes que não conseguia confiar completamente. E se algo der errado? E se ele fugir? Então nós o encontraremos. Mas, Emma, homens como Marcos não fogem. Eles lutam. E, neste caso, lutar vai destruí-lo. Naquela noite, Emma se sentou em seu pequeno apartamento, assistindo à cobertura da investigação de fraude que acabará de ser lançada. A foto de Marcos apareceu na tela enquanto repórteres descreviam as acusações: fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, conspiração e roubo de investidores, totalizando mais de 60 milhões de dólares. A foto de Jennifer veio em seguida, acompanhada de imagens dos escritórios da Sterling Technologies sendo invadidos por agentes federais. O repórter descrevia um esquema complexo que defraudara dezenas de investidores por vários anos. A investigação foi lançada após um informante confidencial fornecer evidências da fraude, disse o repórter. As autoridades não estão divulgando a identidade do informante por razões de segurança. Emma colocou a mão sobre a barriga e sentiu sua filha responder com um chute forte. Conseguimos, Isabela, sussurrou. Nós pegamos eles. Mas o alívio durou pouco. Ao assistir à cobertura, percebeu que seu rosto ainda poderia ser reconhecido por espectadores que lembravam da grávida desaparecida de Austin. Fechou as cortinas e certificou-se de que a porta estava trancada. O telefone tocou. Era a detetive Shen. Está vendo as notícias? Sim. Quando eles serão presos? Marcos e Jennifer já estão sob custódia, desde uma hora atrás. Agentes federais os prenderam simultaneamente para evitar que coordenassem as histórias. Emma sentiu algo que não experimentava havia meses. Alívio genuíno. E a Grace?
Está cooperando totalmente com a investigação. Parece que foi coagida a gravar suas sessões, ameaçada de ruína financeira se não colaborasse. Pode enfrentar acusações, mas serão pequenas comparadas ao que Marcos e Jennifer enfrentam. Então acabou? A ameaça imediata acabou, disse a detetive com cautela. Mas, Emma, há outra coisa que precisamos discutir. A atenção da mídia sobre este caso vai ser intensa. Sua identidade como informante confidencial provavelmente será revelada em algum momento. O estômago de Emma despencou. O que isso significa para mim e para Isabela? Significa que talvez precise continuar como Maria Santos por mais tempo do que planejamos. Até que a atenção da mídia diminua e tenhamos certeza de que não há outras ameaças. Naquela noite, Emma ficou deitada, acordada, pensando nos rumos estranhos que sua vida havia tomado. 6 meses atrás, era uma esposa grávida e feliz, planejando um quarto de bebê e sonhando com o futuro da filha. Agora vivia com um nome falso, tendo ajudado a mandar o marido e a melhor amiga para a prisão federal. Mas, enquanto Isabela chutava forte e firme em suas costelas, Emma percebeu que não estava infeliz. Pela primeira vez em anos, estava realmente livre. Livre da manipulação de Marcos, das mentiras de Jennifer, da gaiola dourada de um casamento construído sobre engano. Agora era Maria Santos, e Maria Santos não era vítima de ninguém. 2 semanas após a prisão de Marcos, Emma entrou em trabalho de parto. A doutora Martinez já a havia alertado de que o estresse poderia antecipar o nascimento, mas Emma não esperava que sua bolsa rompesse às 36 semanas, enquanto fazia compras. As contrações começaram imediatamente, fortes e regulares, dando-lhe apenas tempo suficiente para ligar para a detetive Shen antes de ir ao hospital. É agora, disse Emma, ofegante ao telefone, enquanto outra contração a dominava. O bebê está vindo. Estou a caminho, respondeu a detetive. Não se preocupe com nada, exceto trazer essa linda criança ao mundo em segurança. Emma chegou ao hospital comunitário como Maria Santos, sua identidade cuidadosamente construída resistindo à pressão do trabalho de parto. A equipe de enfermagem foi profissional e gentil, tratando-a como qualquer outra mãe solteira prestes a dar à luz o primeiro filho. O parto durou 14 horas. Emma nunca havia sentido dor igual, mas também nunca se sentirá tão poderosa. A cada contração, pensava em tudo que havia sobrevivido para chegar àquele momento. A traição de Marcos, as mentiras de Jennifer, a manipulação de Grace, os meses de medo e esconderijo. Suportara tudo para proteger a vida que crescia dentro dela. Quando Isabela Maria Santos finalmente chegou ao mundo, às 3h47 da manhã, Emma entendeu pela primeira vez o que amor incondicional realmente significava. O bebê, pequeno e perfeito, em seus braços, valia cada sacrifício, cada momento de terror, cada decisão difícil que havia tomado. Ela é linda, disse a doutora Martinez, colocando Isabela sobre o peito de Emma. Apgar perfeito. Uma lutadora, assim como a mãe. Emma olhou para o rostinho enrugado e o cabelo escuro da filha e sentiu o coração se expandir além do que imaginava possível. Olá, Isabela, sussurrou. Eu sou sua mãe. E prometo que você sempre estará segura. A detetive Shen chegou algumas horas depois, ainda com as roupas do dia anterior e com a aparência de quem não havia dormido. Ele parecia encolhido dentro do uniforme laranja, tão diferente do homem que um dia dominara cada sala com seu charme e arrogância. Eu me convenci de que se livrar de você me daria tempo para salvar o império, disse Marcos, a voz áspera. Mas tudo o que fiz foi destruir qualquer chance de ter uma família de verdade. Emma apertou Isabela contra o peito. Família não é algo que você pode manipular ou comprar, Marcos. É algo que você constrói com confiança. E você destruiu isso. Marcos passou as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar anos de decisões erradas. Eu sei. E sei que você nunca vai me perdoar. Mas talvez, só talvez, Isabela possa crescer sem nem sequer lembrar quem eu fui. Isso já seria algo. Emma o observou em silêncio. Pela primeira vez, não sentia raiva nem medo. Apenas distância. Ele era um homem derrotado, e nada do que dissesse mudaria o passado. Você tem a sua resposta, Marcos, disse finalmente. Isabela crescerá livre de você. E eu vou garantir que ela saiba a verdade. Não sobre o criminoso que tentou controlar nossas vidas,
mas sobre a força que encontramos para escapar. As lágrimas brilharam nos olhos dele, mas Emma não se abalou. Está na hora de ir, disse ela, entregando Isabela de volta ao bebê conforto. Detetive Shen fez um sinal para o guarda, e Marcos foi levado embora. Ele olhou para trás uma última vez, mas Emma já tinha virado o rosto para a filha, o único futuro que importava. No carro, a caminho de casa, Emma falou suavemente. Você está livre agora, Isabela. Ninguém vai decidir o seu destino além de nós duas. A pequena soltou um bocejo, como se concordasse. Emma sabia que ainda teria que viver algum tempo como Maria Santos, longe dos holofotes e da atenção da mídia. Mas, naquele momento, não importava o nome que estivesse em seus documentos. O que importava era que, pela primeira vez, ela e a filha estavam seguras. E que o ciclo de manipulação e mentira que começara muito antes dela terminava ali, naquele dia. Maria Santos, Emma Rodrigues, tinha finalmente vencido. Quer que eu continue a história mostrando como Emma reconstrói sua vida como Maria Santos, ou prefere que eu feche aqui como um final definitivo da saga de Emma e Isabela? Emma fechou a porta depois que a detetive Shen saiu e ficou em silêncio por um momento, observando a luz suave da tarde entrar pelas cortinas. O riso de Isabela vinha da sala, onde a menina brincava com os blocos de montar coloridos. Um ano atrás, sua vida tinha sido um redemoinho de medo, manipulação e traição. Ela havia perdido tudo o que pensava ser estável: seu casamento, seus amigos, sua identidade. Hoje, tinha um lar simples, mas cheio de paz. Tinha trabalho que importava, ajudando outras mulheres a reconstruírem suas vidas. E, acima de tudo, tinha Isabela, a razão pela qual tinha sobrevivido a tudo. Emma caminhou até a sala e se sentou no tapete ao lado da filha. Você sabe, minha pequena guerreira, disse, acariciando os cabelos finos de Isabela, nós vencemos. Isabela respondeu com um balbucio alegre, estendendo um bloco como se o oferecesse à mãe. Emma pegou o brinquedo e sorriu. Pela primeira vez, ela não se definia mais pelo que havia perdido. Definia-se pelo que tinha construído: liberdade, propósito e amor. E, embora o mundo ainda pudesse um dia querer lembrá-la como a esposa traída de Marcos Sterling, ela sabia a verdade. Ela era Emma, ou Maria, ou qualquer nome que precisasse usar para proteger a filha. Mas, no fundo, era simplesmente uma mulher que havia aprendido a transformar dor em força. Enquanto o sol se punha sobre San Antônio, Emma sentiu que um novo capítulo estava apenas começando. Não mais prisioneira do passado, mas autora do próprio futuro. E do futuro de Isabela. Ela havia perdido um casamento, um estilo de vida e vários relacionamentos que pensava serem permanentes. Mas havia ganhado algo muito mais valioso: a si mesma. Emma Rodrigues havia desaparecido, substituída por Maria Santos, que eventualmente evoluiu para Emma Santos. Uma mulher que carregava o sobrenome da avó e a sabedoria conquistada a duras penas. Naquela noite, enquanto embalava Isabela para dormir, Emma pensou na história que contaria à filha quando ela fosse grande o suficiente para entender. Não seria um conto de fadas sobre uma princesa resgatada por um príncipe. Seria a história de uma mulher que resgatou a si mesma e a sua criança. Que escolheu a verdade em vez do conforto, e a liberdade em vez da segurança. Seu pai não foi um bom homem, sussurrou Emma para a filha adormecida, mas você vai crescer cercada de pessoas que a amarão exatamente como você é. E vai saber que pode se salvar, não importa o que aconteça. Pela janela do quarto, Emma via as luzes de San Antônio cintilando ao longe. Não era o brilho das quiline de Manhattan que um dia contemplara da cobertura de Marcos, mas era mais belo, porque representava uma vida que ela havia escolhido, e não uma que havia sido escolhida para ela. Isabela se mexeu nos braços da mãe, soltando aqueles sons suaves que indicavam sonhos. Emma se perguntou sobre o que a filha sonhava. Provavelmente nada mais complicado do que leite morno, cobertores macios e o som da voz da mãe. Um dia, Isabela enfrentaria seus próprios desafios, cometeria seus próprios erros, aprenderia suas próprias lições sobre confiança, traição e resiliência. Mas faria isso como uma mulher livre, sem o peso das mentiras e manipulações que quase destruíram sua mãe. Emma colocou Isabela suavemente no berço e ficou um instante observando sua filha dormir. O rostinho da menina era tranquilo, inocente, cheio de potencial ilimitado. Bons sonhos, minha garota corajosa, sussurrou.
Amanhã vai ser lindo. E, pela primeira vez em sua vida adulta, Emma acreditava de verdade nisso. Lá fora, a noite texana estava quente e silenciosa, cheia de possibilidades que Emma apenas começava a imaginar. Ela sobrevivera à pior traição que poderia conceber, trouxera sua filha em segurança através do perigo e emergira mais forte do que jamais pensou ser possível. O conto de fadas havia terminado. A vida real estava apenas começando. A jornada de Emma, de vítima vencedora, nos mostra algo poderoso, que mesmo quando todos ao nosso redor parecem jogar com a nossa vida, ainda temos o poder de mudar as regras. Sua história nos lembra que o abuso financeiro é real, que a confiança pode ser transformada em arma, mas, acima de tudo, que somos mais fortes do que pensamos quando lutamos pelo que realmente importa. Se essa história tocou você, se fez pensar sobre os relacionamentos da sua própria vida, ou se simplesmente aprecia um bom drama psicológico de justiça servida fria, deixe o seu like. O seu engajamento mostra que essas histórias profundas valem o tempo e a pesquisa que exigem. E aqui vai algo que eu adoraria saber. O que você teria feito no lugar de Emma? Teria confiado na ajuda de Grace? Ou sinais de alerta teriam surgido imediatamente? Deixe seu comentário abaixo. Eu leio cada um. E muitas vezes são as suas reflexões que me inspiram para as próximas histórias. Se você é novo por aqui e gostou deste mergulho em um thriller psicológico humano, considere se inscrever. Toda semana exploramos histórias de traição, redenção e de pessoas que se recusam a permanecer no chão quando a vida as derruba. Ative o sininho para não perder nenhuma. E se você conhece alguém que ama dramas psicológicos complexos, ou alguém que talvez precise ouvir uma história sobre encontrar forças em circunstâncias impossíveis, compartilhe este vídeo. Às vezes, as histórias que mais importam são aquelas que dividimos com as pessoas que amamos. Até a próxima semana. Lembre-se, todo mundo tem uma história que vale a pena ser contada. E algumas das mais poderosas nascem nos momentos em que achamos que não temos mais nada a perder. Obrigado por ouvir. E vejo você no próximo episódio.